Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós vamos dar continuidade a esse conteúdo de atmosfera e hidrosfera. Então na parte 1 do conteúdo a gente falou um pouquinho sobre a atmosfera, falando sobre os aspectos, a formação das diversas camadas que constituem aí essa atmosfera. E na aula 2 a gente falou um pouquinho sobre a hidrosfera, sobre o que constitui a hidrosfera. A gente falou um pouquinho sobre os oceanos, a constituição da água no nosso organismo, o ciclo da água. E continuando sobre ainda sobre esse tópico de hidrosfera, a gente vai falar um pouquinho sobre um dos tópicos que a gente comentou lá na aula passada, que é sobre água potável, água doce. Então, as principais formas de ocorrência, que são através de aquíferos, lagos, rios, e a gente vai ter como foco o Brasil, certo? Então, iniciando, a gente vai falar um pouquinho sobre os aquíferos. O que é um aquífero? Aquífero é uma formação geológica subterrânea que funciona como reservatório de água. As águas das chuvas infiltram no subsolo e abastecem esse reservatório. Suas rochas têm características porosas e permeáveis com capacidade de reter e ceder água. Os aquíferos abastecem poços e nascentes e são responsáveis por sua manutenção. Então, os aquíferos é como se fossem grandes cisternas de águas que estão abaixo do subsolo. E um dos principais aquíferos são encontrados aqui no Brasil, que é o aquífero Guarani. O aquífero Guarani é o principal manancial de água doce da América do Sul, formado entre 20 milhões e 132 milhões de anos atrás, nos períodos Triássico, Jurássico e Cretáceo inferior. É o maior manancial de água doce subterrânea transfronteiriço do mundo, ou seja, ele não está só em um único país, ele está em mais países, atravessando fronteiras. E sua maior ocorrência se dá no território brasileiro, no qual ele está no Brasil está 2/3 dessa área total desse aquífero. E abrange os estados de Goiás, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E com isso ele acaba se tornando um dos principais aquíferos do mundo, certo? Então ele é muito importante para o Brasil porque a gente tem aí uma manutenção dos nossos recursos hídricos a partir desse aquífero, por exemplo. Então, continuando, outra forma de se encontrar essa água potável que está no nosso país é através dos rios. Mas o que é um rio? Como é que um rio é formado? Eu vou trazer alguns pontos e trazer como referência o nosso rio Capibaribe, que é o mais próximo que a gente tem na nossa região. Então, um rio é um curso de água que ocorre naturalmente de uma área mais alta para uma área mais baixa do relevo. Geralmente deságua em outro rio, lago ou no mar. Então, quando a gente tem aqui o nosso rio Capibaribe e ele está cheio, ou seja, quando a gente tem uma enchente não, ou melhor, a gente tem uma grandes chuvas, uma chuva intensa aqui na região e acaba fazendo com que esse rio ele consiga ficar cheio, a gente percebe que ele tem uma correnteza e essa correnteza vai no sentido do Recife, que é onde ele, enfim, deságua no oceano. E a gente percebe que com isso, nossa região, a região que a gente mora, ela é um pouco mais alta do que o litoral. Então a gente vê que a altitude da nossa região é um pouco mais alta, que faz com que a água ela consiga, através da força da gravidade, ir descendo até chegar no oceano. Esses cursos de água se formam a partir da chuva e é absorvido pelo solo até atingir uma área, atingir áreas impermeáveis no subsolo, onde se acumula, constituindo o que chamamos de lençóis freáticos. Então, os lençóis freáticos são como se fossem eles são tipo um aquífero, mas eu não vou colocar esse exemplo assim de cara para vocês não acabarem confundindo. Mas os lençóis freáticos também são reservatórios de água subterrâneos, só que eles são bem mais superficiais do que um aquífero. Um aquífero ele é bem maior. Os lençóis freáticos eles conseguem conter uma quantidade de água e quando eles meio que chegam no seu limite, essa água ela começa a ir para a superfície. Então, pense o seguinte. Imagine que você tem uma cisterna na sua casa. Essa cisterna, você coloca ela para encher, ela enche e ela começa a esborrar. É basicamente o que acontece com um lençol freático. Então, quando a gente tem uma intensidade de chuva muito alta, os lençóis freáticos eles
chegam na sua capacidade máxima e acaba ficando com uma parte dessa água na sua superfície, que é onde vão se formar lagos e o rio como esse exemplo. E quando o lençol freático aflora na superfície, dá origem a nascentes de um rio. Então vejam que a gente tem situações no qual os lençóis freáticos eles meio que expelem essa água que está dentro desse reservatório, que no caso é o próprio lençol freático. Então é o que a gente conhece como as nascentes dos rios. Apesar dessa definição, há rios que se formam de outras maneiras, não só com as nascentes. Então a gente tem formação de rio a partir de derretimento de gelo, a gente tem até a partir de lagos que dão origem a alguns rios. Então, por exemplo, eu vou pegar o exemplo novamente do nosso rio Capibaribe. O nosso rio Capibaribe, ele se inicia em uma nascente que se encontra na fazenda Fiesa. Não sei se vocês conhecem, mas é uma fazenda que fica um pouquinho após Poço Fundo e antes de Jataúba. Então ali a gente tem o primeiro resquício do nosso rio Capibaribe. Ali ele está pequenininho e ele vai passar aumentando a distância da nascente, ele vai aumentando de largura até ficar enorme, como a gente conhece aqui na nossa cidade, certo? Então, quais são as características dos rios? Os rios eles podem estar em diferentes superfícies, desde planaltos ou planícies, e também podem ser do tipo de perene ou intermitente, ou seja, ou ele pode estar constantemente cheio, como é o caso, por exemplo, do rio Amazonas, ou intermitente, que ele pode, dependendo do período, ele está cheio ou seco, como é o caso do rio Capibaribe. Então, a hidrografia brasileira, ela está composta basicamente de todos esses reservatórios de água, se eu posso comentar desse jeito, que eu citei, e mais alguns, como é o caso dos lagos, do oceano, que a gente comentou em situações na aula passada. Então, tudo isso, tudo que tem água na superfície do Brasil, é o que a gente chama de hidrografia brasileira. Então, vejam só, a hidrografia do Brasil envolve o conjunto de recursos hídricos do território brasileiro, as bacias hidrográficas, o Oceano Atlântico, os rios, lagos, lagoas, arquipélagos, os golfos, as bacias, as cataratas, as usinas hidrelétricas, as barragens e entre outras. Então, tudo que você vê que tem água na superfície do Brasil faz parte da hidrografia brasileira. De acordo com os órgãos governamentais, existem no Brasil 12 grandes bacias hidrográficas, sendo que 7 têm o nome de seus rios principais, que é a bacia amazônica, Paraná, Tocantins, São Francisco, que inclusive é muito importante na nossa região. A gente tem o Parnaíba, Paraguai e Uruguai. Então, se vocês verem aqui nessa ilustração, a gente tem aqui as nossas principais bacias hidrográficas e a bacia do Rio São Francisco, ele consegue chegar muito próximo da nossa região, já que a partir de um desvio que foi feito com ele, foi possível levar a água para regiões da nossa região que não tinham durante um período do ano acesso à água a partir dos grandes períodos de seca. Então a gente teve aí esse desvio do Rio São Francisco, conseguiu chegar em regiões do sertão do nosso estado e de alguns estados vizinhos. Então essa bacia do Rio São Francisco é muito importante para a gente na nossa região, certo? Então, eu inclusive trouxe aqui um texto explicando um pouquinho sobre ele. O Rio São Francisco é um dos mais importantes cursos d'água do Brasil e de toda a América do Sul. Nasce em Minas Gerais, nasce em Minas Gerais. O rio também atravessa o estado da Bahia, fazendo sua divisa ao norte com Pernambuco, constituindo ainda a divisa natural dos estados de Sergipe, Alagoas e, por fim, deságua no Oceano Atlântico. Existe uma polêmica atualmente com relação à verdadeira nascente. Conforme estudos, sua nascente real e geográfica está localizada no município de Medeiros, Minas Gerais. Segundo alguns estudiosos, na Serra da Canastra, no município de São Roque, de Minas, em Minas Gerais, encontra-se a aproximadamente 1.200 metros de altitude a nascente histórica,
que por muito tempo se pensou ser a nascente real, mas essa definição ainda não é oficial e também não está atualmente nos livros didáticos. Então vejam que a gente tem aí como um dos principais rios que formam a bacia do Rio São Francisco, que ela passa pelo nosso estado, o estado de Pernambuco, e consegue trazer água para regiões que são muito secas do sertão do nosso estado. E aqui a gente consegue identificar esse Rio São Francisco. Então ele percorre todo esse percurso. E se vocês acham que o Rio Capibaribe é grande, o Rio São Francisco é muito maior, certo? Então, gente, a aula de hoje fica por aqui. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Então, com essa aula a gente finaliza o conteúdo de atmosfera e hidrosfera. E a próxima aula já é um conteúdo novo, certo? Então, tchau e até a próxima aula.